Pois bem, meus amados, com vocês novamente, o pregador José Maria. Nosso canal está aí com vocês, falando a verdade para os tempos dos fins. Estamos aí juntamente com outros youtubers, passando notícias, conhecimentos, e peço a você que você possa realmente estar conosco nessa caminhada. E quero passar para você hoje um tema interessante e sugestivo sobre qual que é melhor, conhecer a verdade ou conhecer a mentira. Pense nisso. Pois bem, nós temos motivos demais nesta vida para sermos verdadeiros. Nós temos ensinos, nós temos conhecimentos demais para podermos sermos sinceros, verdadeiros, transparentes, justos, corretos em nossos atos. Nós temos exemplos que começam na família, nos pais, nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, pois não há perfeição também, não há perfeição. Há sim desejo de vencer, desejo de ter vitórias, mas qual que é mais importante? Qual que é mais edificante para um homem, para uma mulher, na formação de sua família, de sua nação, conhecer a verdade ou se estabelecer na mentira? Nós estamos num momento muito crítico no Brasil, no mundo atualmente, onde a mentira, que tem perna curta, diz o ditado popular, mas a Bíblia fala também que a mentira nunca vai se prosperar perante a verdade, porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, a verdade é Deus, a verdade é o Senhor Jesus, a verdade é eterna, está no coração de Deus. Então a mentira nunca vai prevalecer, nunca vai ter uma vida longa nessa terra, e muito menos depois dessa terra, porque não procede de Deus. A mentira procede do inimigo de Deus, do inimigo da humanidade, que é o diabo, o Satanás, o acusador, o enganador. Onde você pode perceber lá nos Evangelhos de São João, capítulo 8, 44, ele é o pai da mentira. Vá pesquisar. Então, conhecer a verdade estabelece uma pessoa, estabelece uma família, estabelece uma sociedade. E a sociedade precisa ter esse conhecimento a cada dia, a cada instante. Não pode a pessoa que se diz ética e moral, que se diz uma pessoa bem formada, bem estabelecida numa sociedade, primar-se pela mentira. Você acostar-se junto à mentira. Você aliar, associar-se à mentira. Em benefício de quem? Dele mesmo? Em benefício de quem? Da sua família? Da sua sociedade? Do seu país? Não. Dia menos dia, essa pessoa vai ser desmascarada. Porque a palavra de Deus diz, que nada que está oculto que não venha a ser revelado. A palavra de Deus diz assim, classicamente: nada que está oculto, São Jesus disse, nada que está oculto que não venha a ser revelado. Então, o que seria? Não pode o homem se estabelecer na mentira e durar para todo sempre. É verdade. Os presídios, os cemitérios estão cheios de pessoas que um dia foram mentirosas, que mentiram, enganaram, suplantaram, corromperam e automaticamente se permitiram se corromper. E a sociedade hoje está num momento muito crítico, muito turbulento, é que o homem achou melhor renomar, dar prêmio Nobel, premiar a mentira, a falsidade, a corrupção, a sujeira, a transgressão, do que realmente primar, exaltar a verdade. A verdade é uma carreira nobre, primorosa, mas é pesada. Ela é muito pesada. Não é para qualquer um. A verdade não se estabelece
informação cultural. A verdade não se estabelece, não tem base em boa formação cultural, em bom pedigree cultural. A verdade não tem genealogia. A verdade não tem bandeira. A verdade não tem nacionalidade. A verdade não tem cor. Porque a verdade vem de Deus. Quando Deus soprou no homem o sopro da vida, em suas narinas, ele soprou ali, entre outras coisas melhores, mais poderosas para o homem, ele soprou a verdade. E nós devemos então entender que se Deus é a verdade, nosso Criador, ele jamais vai comungar com um homem, com uma mulher que ele criou, que baseia a sua vida, a sua estrutura social, cultural, moral, dia a dia, na mentira, na fraudulência. A gente observa que a sociedade está dia por dia. Exemplo, o homem gosta sempre de criar instituições. O homem gosta sempre de criar organizações. O homem gosta sempre de se tornar-se assistencialista. O homem sempre gosta de mostrar realmente que tem bandeiras. Agora que está na moda agora o viés ideológicos, viés cultural. Cada século tem um jargão ali para o homem mostrar que ele é o alfa, o macho alfa, o ditador, o orientador, né? O que dita o curso de um bairro, de uma cidade, estado, do país, do mundo. Ele é o todo-poderoso. Mas a Bíblia também diz, o provérbio diz também, que há caminhos que o homem parece direito, o seu final é caminho de morte. E aí? Isso quem disse foi o próprio rei Salomão, da sua época, um dos homens mais sábios que tinha. O homem mais sábio da sua época foi ele. Ele não foi perfeito, mas isso foi escrito porque o Espírito Santo mandou ele escrever. E ele escreveu, olhando toda a sua circunvizinhança social, cultural, que o acercava ali, entre os seus nacionais judeus, nação de Israel, mas as nações que vinham até ele concorrer, pessoas e mais pessoas. Então ele percebeu, analisando realmente o conduzir as pessoas na sua vida, como as pessoas estavam se conduzindo na sociedade, grandes e pequenos. Então foi tirado dali uma análise, um perceber-se e um ensino, porque ele analisou que há caminhos que o homem parece direito, parece correto, parece certo, mas seu fim é caminho de morte. E aonde vai esse homem com essa mentira? Para a morte. Porque se a verdade deve ser estabelecida e a verdade deve ser pautada, deve vir para trazer, a verdade traz lucidez, elucidação, traz conhecimento, traz despertar, traz vitórias, traz um montante de recursos para que o homem em si, a humanidade, venha ter um momento de vida de paz na sua vida. Pois a mentira então tem que dar espaço para a verdade. Mas se o mundo está em caos hoje, em suas prerrogativas, em suas insinuações, em seus desejos, em suas vontades, em seus quereres, em suas pautas, em suas dinâmicas ali, em suas reuniões, em seus desejos e sonhos, mas percebe-se que essa sociedade está falida. Porque se a verdade deve ser colocada, pautada como verdade única, apóstolo Paulo falou para uma cidade corintiana, de Corinto, Grécia, a capital mundial da época, nos tempos antigos, a capital da sabedoria, da inteligência, Aristóteles, Platão, Arquimedes, Hermógenes, esses tais. Ele falou para essa igreja corintiana, para essa comunidade evangélica cristã, ele disse
para aquelas pessoas lá que ainda estavam com aqueles sentimento cultural enraizado na consciência, no coração, e não permitindo que a verdade de Deus realmente penetrasse em suas vidas, bloqueando, blindando aquela cultura helênica que estava ali enraizada em seus corações, porque era a cultura deles, mas era uma cultura, uma sabedoria humana finita. O apóstolo Paulo falou para eles no começo lá que a loucura de Deus, numa máxima, ele disse, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Confundindo ele falou aqui então que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade quem é? É Jesus. A verdade é Jesus. E aí você tem que analisar, eu tenho que analisar o mundo que nós vivemos, onde o falar a verdade está sendo realmente tido como motivo de ser rechaçado, de ser criticado, de ser perseguido, de ser blindado, barrado, impedido, onde você deve ficar realmente sendo policiado, porque você é um mentor, você é um articulador, você é um gênio, você é um sábio, você é um influencer que está falando a verdade, está influenciando pessoas e deve ser investigado na íntegra para você ter uma liberdade, tipo assim, policiada. Como de repente, eu achei engraçado, jocoso, quando eu fiz uma abordagem ontem, no vídeo que eu fiz, aliás, perdão, num comentário que eu fiz, numa postagem no TikTok, e eu fui então barrado a minha verdade que eu coloquei dos fatos sobre a inundação na cidade de Valência, na Espanha, como eu já tinha feito sobre a questão vulcânica na Finlândia, as questões vulcânicas na Itália, a enchente no Rio Grande do Sul, entre outras catástrofes, a próprios tornados nos Estados Unidos. Existe sim uma mudança na natureza, existe sim uma mudança climática gradativa, existe mudança sim, como aquecimento solar, como as chuvas dos raios solares estão invadindo a nossa estratosfera, a nossa atmosfera, provocando mutações climáticas gigantes, está aumentando. E baseado no que São Jesus falou lá para o apóstolo João, no livro do Apocalipse, uma das punições de Deus para a humanidade daquela época da grande tribulação de 7 anos, onde o ser humano vai conhecer Deus na íntegra, onde a humanidade daquela época vai conhecer Deus na íntegra, por desobedecer a Deus nesses 6.000 anos de existência da humanidade, onde os gentios, nações se volumaram contra o Criador, se alvoraram contra o Criador, tentando destronar o seu Criador, imbuído por uma mente sagaz, oculta, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. E naquele dia, então, Deus ali fala das 7 taças, 7 trombetas, 7 selos que vai cair sobre aquela humanidade, logo, ali no futuro próximo da humanidade, porque o movimento climático da Terra, as mudanças também na estratosfera, no universo, no sistema solar, tem influência na Terra, porque eu já disse aqui e repito que a Terra é o centro do universo. Pode alguém dizer que me criticar ali, acolá, mas eu estou dizendo para você que a Terra é o centro do universo. Porque quando você vai no livro de Gênesis, da Bíblia, e a Bíblia tem razão, verdade central única, pode ser contestada, pode ser perseguida, pode ser queimada, pode ser que for, mas é a verdade central, onde fala que os asteroides, as estrelas maiores, menores, todas as galáxias do universo
foram criadas única e exclusivamente para alumiar a terra. Esse grão de areia, uma verdade que está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, aí eu fiz uma observação, fui contestado. Porque eu estou dizendo para as pessoas, estou dizendo nos meus vídeos, nas minhas lives, ao mesmo tempo falo de Jesus para as pessoas entenderem que Jesus é o Salvador e Senhor de sua vida. Eu estou dizendo, eu estou falando. Eu estou chamando a atenção das pessoas. Hoje tem N reportagens, N postagens, N vídeos para as pessoas se divertirem, se aprazer daquilo. Desde as coisas mais jocosas até coisas mais tenebrosas, está ali no YouTube, ali está no Facebook, está no TikTok, no Instagram, mensagem, no Twitter, está em toda parte. Há todo tipo de postagem para todo tipo de público e alvo que precisa ter, está ali. Nunca houve na nossa humanidade, esses últimos 25 anos para cá, tamanha chuva de informação sobre a humanidade. Mas nesse meio de informação também tem a palavra de Deus, da qual estou aqui. Não estou aqui me defendendo, mas estou falando que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai só por mim. E uma dessas coisas que ele é a verdade. E Paulo falou para a igreja de Corinto, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Talvez eu estou aqui falando da questão humana, mente falando. Os humanos discutem sobre questões humanas. Se um país tem regras, se outro país não tem, se o país tem Constituição A, B, C, de forma tal, não interessa a mim agora aqui. Não convém eu questionar, porque Romanos 13 fala que eu devo obedecer às leis do governo humano que foi estabelecido por Deus em Noé, capítulo 9, de Gênesis, capítulo 9 lá. O governo humano foi criado por Deus pós a era diluviana, isso para quem quer entender, vai lá buscar lá, entender lá. E dali foi baseada então a lei de Italião, que seria o homem derramar seu sangue, do semelhante deve ser derramado seu sangue. Então eu caminho e me estabeleço nas leis espirituais de Deus. E Jesus falou para o seu povo, se eu falo a verdade para vocês, do que vocês têm que me acusar? Ele diz para a população também, e conhecereis a verdade, que sou eu. Não é Pilatos, não é Herodes, não é Caifás e Anás, não é César, não é a sabedoria da Grécia, não. Eu sou a verdade, conhecereis a verdade, que sou eu, Jesus, o enviado de Deus na terra. E conhecereis a Jesus. Esse Jesus vai libertar você da cegueira espiritual. Vai abrir teu olho, vai colocar você um holofote espiritual, que você verá o mundo que você vive de uma outra forma tão profunda, tão gigante, que ninguém jamais nesse universo fez você ver, como Jesus fará e faz com que o homem veja o que está perante ele na terra e no invisível deste homem. Exemplo, está aí, esse bate-papo aí agora, essa conversa de que existe gente do planeta. Isso é uma falácia, isso é uma conversa. Já falei no vídeo passado já, mas esse é um outro assunto que eu vou continuar falando, porque ainda a humanidade está em êxtase, a humanidade está em pânico, está sendo preparada para o grande pânico, para o grande momento que a humanidade vai receber alguém neste mundo, o grande vulto que vai vir para esse mundo. Ao mesmo tempo, vão ficar assustados, apavorados com os acontecimentos em breve que vai acontecer com a humanidade, por não querer conhecer a verdade que podia libertar a humanidade, desse sufrágio, desse caos, dessas coisas tenebrosas que virá, poderia escapar, se libertar disso aí, mas devido à rebelião constante, vão passar por esse momento de tribulação, e vai ser coisas tenebrosas, ao qual já falei aqui, já disse abertamente, segundo o livro de Apocalipse, o apóstolo João fala, recebendo do Senhor Jesus as revelações. O homem vai buscar a morte fugirá dele. Ele vai procurar a morte vai escapar dele. Então são coisas que são verdades,
verdades centrais, verdades únicas na palavra de Deus. Então eu fui barrado por falar a verdade. Tudo bem? Mas esse vídeo, de repente, pode ser travado pelo o YouTube, não passar para frente, porque, de repente, falando nomes e pessoas e tal. Mas Jesus é verdade e deve ser tido como verdade. Então, qual que é melhor para você e para nós? É pautar a verdade e ter vitórias nesta terra e eternamente? Ou pautar mentira e perder a paz nesse mundo e perder a paz eterna longe de Deus por desobediência ao Criador? Isso é importante perceber. É importante analisar. Então, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Mas permanecer na verdade, falar a verdade, estabelecer a verdade, levantar a bandeira da verdade, tem peso, um peso muito grande, mas é um peso de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo.